Fala, minha gente. Eu vivi um tempo, sabe, em um inferno chamado religião. Que se existe inferno, meu irmão, real mesmo, onde o fogo nunca apaga e nem o bicho morre, se chama religião. Eita desgraça grande na terra. É um mundo que as pessoas não conseguem perceber que psicologicamente elas são doentes. Você adoece quando você é religioso. Eu pertenci à Congregação Cristã no Brasil. Antes visitei outros. Depois que saí da congregação, quis me adaptar a outras religiões. E antes que alguém diga essas palavras, que pessoas crentes da congregação que poderão ver esse vídeo vão dizer: ele saiu porque pecou. Não, eu não pequei o pecado de morte que esse povo aí diz que é. Eles falam do que nem sabem, que a própria congregação, o ministério lá do Braz em reunião já tirou essa ideia de pecado de morte. Só que eles não mandam pro povão, né? Que senão o povão enlouquece. Então, quando eu saí da congregação, eu saí por livre e espontânea vontade e por ver que aquele lugar ali não fazia mais sentido para mim. Por quê? Você veja, eu vou citar um exemplo aqui de como a manipulação religiosa ela age na nossa cabeça. Quando eu chegava, uma coisa que eu sempre detestava na congregação, não sei como eu consegui passar tanto tempo num lugar desse, é que quando eu chegava num culto feliz, alegre, né, por servir a Deus, que eles diziam aquela ideia tonta de dizer que você serve a Deus, aí o cara começava: você chegou aqui triste, abatido, perseguido, caluniado, aí psicologicamente ele já te abala, né? Que ele vai preparar você para aquela palavra libertadora que sempre te alimenta e te mantém sempre com fome daquela porcaria, né? O que acontecia? Eu já ficava irritado com esses tipos de coisa, né? Porque eu chegava, eu tô indo para casa de Deus, né? Eu tô indo para um culto, então eu vou alegre, eu tenho que ir alegre. Mas tudo bem. Então, eu não me sentia daquele jeito, que aquela palavra de Deus sempre tinha aquele negócio, sabe? De que o cara chega ali, um coitadinho, um desgraçado, e aí a palavra vem: agora eu vou te aliviar, meu filho, eu te amo, eu não sei o quê. E o pior de tudo é quando você chega sem perspectiva, sem expectativa nenhuma, aliás, de nada. Aí a pregação vem bem assim, ó. Pega um cara, um manezão, né? Aí diz assim, ó: trabalha na minha obra, que eu trabalho na tua vida, meu amigo. Aí os caras ficam vivendo o trabalho da obra que ele acha, é servir na igreja. É passar o tempo todinho da vida dele ocupado na igreja, na igreja que eu digo é na administração daquilo ali. Seja como porteiro, seja como lambichão, varredor. Tem gente que acumula as funções lá. O cara controla o som, faz compra, varre a igreja, faz de tudo. O ancião, que é mais novo, quer ser o mais velho, ele quer ser o administrador, e um fica derrubando o outro, sempre derrubando isso. Na minha cidade, Juazeiro do Norte, sempre teve essa história. Era um querendo derrubar os outros. Você via fulano que derrubou o ciclano, depois o ciclano foi derrubado por outro, o outro assumiu o lugar dele, já caiu também, e assim vão essa dança, né? Isso é outra desgraça que a religião traz, é na mente do ministério, porque eles sempre acham que um cargo maior é coisa de Deus. Então, trabalha, olha, irmão, se você me servir, serve a Deus que o Senhor toma de conta da tua vida. Vou te abençoar. Aí o otário, o tolo, vê aquilo ali, né? Vou te abençoar. Ele imagina: agora eu vou ser crente, fiel a Deus, sofrer as provas, que Deus vai me abençoar. Aí ele sofre. Ele começa a olhar uma mulher, aí ele: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Ele diz um palavrão, oh, meu Deus, ele passa até a cara, esfrega no chão. E ele começa a cortar coisas que são do ser humano. O ser humano peca normalmente. Coisas que eu uso essa nomenclatura pecado porque o povo já está acostumado. Mas para Deus nem é pecado isso. Então,
ele começa a se privar de muita coisa, sabe? Ele já não quer mais sair com os amigos, ele não tem mais amizade, ele vai cortando relacionamentos, ele se isola naquele grupo ali religioso. O negócio dele é estar em oração, visita e tal, e aquele sapateado, aquelas profetadas, aquelas coisas. Quando ele faz isso tudo, e a vida dele, que ele quer que mude, é material, né? Ele trabalha espiritual, ele acha que está trabalhando espiritual, que de espiritual não é nada, mas aí ele quer colher fruto material. Aí não resolve, ele está desempregado, não arruma empregos, os empregos que ele arruma, os patrões são ruins, e é a vida normal de todo mundo passando processos difíceis aqui. Aí ele vai na igreja buscar resposta para isso. A resposta que ele acha era assim, antigamente, lá na minha cidade, Juazeiro do Norte. O cara dizia bem assim: olha, irmão, sabe por que o Senhor não te abençoa? Tem irmão aqui que não merece nem uma bicicleta. Que se o senhor der a bicicleta... O cara falava bem assim, sabe? Se o senhor der a bicicleta, ele cai da graça. Pronto, aí o cara tava num beco sem saída. Porque a outra disse que ele tinha que trabalhar na obra para poder ganhar material. Mas agora Deus está dizendo que não vai lhe dar porque você cai da graça se ele lhe der. Aí pronto, o cara fica doente psicológico. Isso é a desgraça da religião. Isso é o melhor que eles fazem, é isso na mente do cara. Trabalha na minha obra que eu trabalho na tua vida. Aí depois vem aí o cara fica: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Que eu tava trabalhando na tua obra, o senhor disse que ia me dar, não dá. Aí agora o senhor disse que não me... Ah, então eu não dou, é porque eu não mereço, rapaz. Aí pronto, cria um desgraçado. O cara vive no inferno. Esse é o inferno que a religião não vê, que promove nas igrejas, nas mentes humanas. Agora, eles estão com esse miguelô aí, essa conversa fiada de que enquanto o homem vive... Outro dia veio uma besteira, uma bestagem lá do ancião. Enquanto o homem vive, há possibilidade de arrependimento. O Senhor pode perdoar agora. Mas gente se mataram por isso. Gente se matou por causa disso. Gente se matou por causa disso. Gente ficou depressivo. Eu conheço casos de pessoas que tiraram a própria vida porque o ancião da localidade dele disse que ele estava ali esquentando o banco, que ele não tinha mais direito à vida eterna, entendeu? Aí hoje eles estão maneirando, sabe por quê? Por causa do advento da internet. Não foi Deus que iluminou a mente deles, não. Porque eles estão com esse comentáriozinho aí, esse comentário que favorece, né? Mas antigamente, quando era... Veja bem, eu conheço casos lá na minha região de que o filho do cara lá do ministério, não quero dizer aqui o que ele era, se era ancião, mas o cara lá do ministério pecou. Abafa o caso. Deus é quem vai te julgar. Fica quietinho aí no teu banco. E o cara até conseguia ter uma vida normal dentro da igreja, porque estava todo mundo calado. Quando era o filho do outro, do cara, do membro, porque a membresia não é considerada como membresia na congregação cristã, infelizmente. A membresia, a verdadeira membresia não é membro. Lá eles reconhecem como membro é só o ministério, que o ministério é quem tem acesso a tudo, a reunião, a viagens, o membro em si, ele só sustenta a máquina, né? Aquela rede de franquias que tem, né? Você vê que criado, foi quando eu comecei a abrir os olhos, que vê que aquilo ali era um engano, foi quando eu vi o sistema de franquias criado. Se não mandar o dinheirinho, começou o primeiro ano que eles inventaram isso, eu me lembro que era assim, era coleta nível Brasil, uma vez por ano. Foi tantos milhões que eles arrecadaram e eles anunciaram o valor, que só foi nesse primeiro ano que eles anunciaram. Nunca mais eles anunciam o valor, os milhões que arrecadam anual. E passou a ser duas nível Brasil. Para quê? Para sustentar o império de construção, o império de cartões corporativos e tantas coisas que a gente vê aí, as denúncias aparecendo, né? Aí resta a pessoa pensar por si próprio o que é que ele quer da vida. Ele acha que aquilo ali é uma graça de Deus. Graça de Deus. Você acha que Deus está achando graça daquilo ali? Ou tem graça com aquilo ali? Deus está longe disso ali, mas é longe mesmo.